Boa tarde, eu quero trazer uma mensagem aos nossos corações nesta hora que tem o título O Poder do Espírito Santo de Deus agindo através da vida dos cristãos. E eu quero usar como base o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e de Samaria e até os confins da terra. A Bíblia fala que Jesus fez muitos milagres que não foram registrados, porque não haveriam livros na face da terra para conter e escrever todos os milagres que Jesus fez. Mas a Bíblia registra 40 milagres. 40 milagres que Jesus fez. 40 milagres registrados pelos discípulos. E desses milagres, desses 40 milagres, você sabia que apenas 6 milagres foram realizados porque pessoas vieram sozinhas através de Jesus? Ninguém trouxe essas pessoas até Jesus? Somente 6 milagres foram assim. Dos 40 milagres, 34 foram pessoas que chegaram até Jesus através de outras pessoas, e foram milagres que Jesus se comoveu e foi ao encontro dessas pessoas. Mas somente 6 foram as pessoas que vieram sozinhas. Pessoas trouxeram outras pessoas a Jesus. A Bíblia fala do centurião que foi lá interceder pelo seu funcionário, pelo seu soldado. A Bíblia fala sobre a mulher do fluxo de sangue que chegou e tocou nas vestes de Jesus. A Bíblia fala sobre Jairo, que foi lá interceder. A Bíblia fala sobre aquela mãe que foi até Jesus porque a sua filha estava lá endemoniada. A Bíblia também fala daquele homem, daquele pai, que o seu filho se atirava na água, se atirava no fogo, e os discípulos não conseguiram nem expulsar o demônio daquele jovem, porque era um demônio que deveria ser expulso com jejum e oração. E Jesus foi ao encontro daquele jovem, estendeu as suas mãos e libertou aquele jovem. Então a Bíblia, ela é repleta de testemunhos de pessoas que foram ali por buscar a Jesus por um milagre para o seu filho, para sua filha, para um amigo, para um colega, por um amigo. E é isso que Deus espera de mim e de você. Eu creio que isso que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu creio que isso é que está no coração de Deus para nós. O coração de Deus para nós é que cada um venha até Jesus trazendo o seu pai, trazendo a sua mãe, trazendo o seu amigo, trazendo o seu vizinho, trazendo o seu colega de trabalho, trazendo aquela pessoa que tem uma causa impossível, vindo até Jesus. Eu imagino que o coração de Deus deve pulsar de imaginar isso, vendo seus filhos que foram salvos, trazendo outras vidas também à presença de Deus. Glória a Deus, e essa é a vontade de Deus para mim, para a sua vida. Para mim e para você, para a sua vida. E é interessante que quando nós chegamos aqui em Atos dos Apóstolos e nós vemos Jesus dando as suas instruções finais aos seus discípulos, Jesus estava dizendo para eles buscarem esse poder, buscarem o poder do Espírito Santo, porque o Pai iria revestir a vida dos discípulos com esse poder, para que eles fossem testemunhas do Senhor. O interessante é que parece que os discípulos não estavam entendendo muito bem isso. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos os discípulos perguntando a Jesus, no versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? A impressão que dá é que os discípulos não estavam entendendo o que Jesus queria dizer a eles. Jesus falou aos seus discípulos durante 40 dias, depois que ele se entregou na cruz do Calvário e ressuscitou. Ele ficou 40 dias com os discípulos, ensinando os discípulos as últimas coisas, porque ele subiria aos céus. E uma das coisas que Jesus falou foi que ficai em Jerusalém para receber o poder vindo dos céus, para que vocês sejam testemunhas minhas. E os discípulos, depois de ouvirem isso, eles perguntam, mas Senhor, e Israel? E o que vai acontecer com Israel? A impressão que dá é que os discípulos estavam visando apenas as coisas no parâmetro carnal,
do nosso hoje. Eles não estavam olhando a visão espiritual, que era o que Deus estava querendo ensinar a eles, o que Jesus estava querendo ensinar a eles. E muitas vezes nós somos dessa mesma forma. Nós perdemos a visão, nós não temos a visão espiritual, os nossos olhos estão com a visão apenas desse mundo, das nossas necessidades, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, daquilo que nós necessitamos, e não estamos olhando para o céu, para a visão que o Senhor tem para nós, para a visão que Ele espera de nós. E muitas vezes estamos levando a nossa vida e não sabemos aquilo que Deus quer, não sabemos aquilo que Deus espera de mim e de você. E eu quero falar sobre 3 coisas nesta hora que Deus espera de mim e de você. E uma das coisas é, Deus espera que nós tenhamos visão espiritual. Nós venhamos a olhar para as coisas do céu. Aqui os discípulos estavam buscando a restauração de Israel. A Bíblia fala que o rei Davi foi um homem usado por Deus para restaurar Israel, para dar vitórias a Israel. E a Bíblia fala de uma promessa de que o Messias viria desta linhagem, da linhagem do rei Davi. Então os discípulos estavam apenas olhando para essa promessa, achando que Jesus, com todo esse poder, esta autoridade, poderia restaurar os judeus, tirar esta opressão de Roma e trazer esta libertação aos judeus ali em Israel. Mas Jesus estava falando sobre um outro reino, sobre uma outra restauração, e os discípulos não tinham esta visão. E Deus estava falando, Jesus estava falando para eles, olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que virá sobre vocês e serão as minhas testemunhas. E antes, nos versículos antes, Jesus diz para eles assim, não compete a você saber o tempo e as estações para essas coisas. Ou seja, a restauração de Israel vai acontecer, mas não compete a vocês. O que eu tenho para vocês é outra coisa. Eu quero que vocês olhem para as coisas do alto, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais e não para as coisas desse mundo. Então essa é uma das coisas que Deus espera de mim e de você. A segunda coisa que Deus espera de mim e de você é que nós busquemos o batismo com o Espírito Santo de Deus. Mas o que significa o batismo com o Espírito Santo de Deus? Será que é alguma coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que buscar? Será que é algo que eu preciso estudar? É um esforço que eu preciso realizar? O que é o batismo com o Espírito Santo? Muitas pessoas estão sendo confundidas hoje e muitas pessoas não buscam o batismo com o Espírito Santo porque elas creem que quando elas aceitaram a Jesus, elas já receberam o Espírito Santo. E a Bíblia fala sobre 2 coisas. A Bíblia fala de 2 ocasiões diferentes. A primeira é a regeneração do Espírito Santo de Deus. Quando os discípulos aceitam a Jesus, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus, porque você faz parte da família de Deus. E agora o Espírito habita em você e lhe ensina as Escrituras, lhe ensina a Jesus, ajuda-te a orar, ajuda a perseverar, te ajuda a ser liberto das coisas desse mundo, ajuda a deixar as coisas para trás, ajuda a você se santificar, a você ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, quando você aceita Jesus no seu coração, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e você agora pode clamar Abba Pai, porque o Espírito que habita dentro de você pode dizer isso. Mas existe uma outra situação, que é o poder que você necessita ter para testemunhar de Jesus Cristo. E esse poder ele vem através do batismo com o Espírito Santo de Deus. Poder para testemunhar de Jesus é o que Deus espera de mim e de você. Deus quer que você busque este Espírito Santo. E é interessante que a Bíblia fala quando Jesus foi elevado aos céus, 500 pessoas viram Jesus sendo elevado aos céus. 500 pessoas estavam ali. Porém, quando o Espírito Santo batizou, a Bíblia fala lá em Atos, capítulo 2, que os discípulos estavam lá buscando o Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecostes veio como um fogo intempestuoso e batizou aquelas pessoas que estavam ali, homens, mulheres que estavam ali orando e buscando a presença do Senhor, batizou com o Espírito Santo, mas eram apenas 120 pessoas. 120 pessoas, aonde estavam as 380 pessoas que viram Jesus ali? E Jesus falou essas palavras para todos eles: não saia de Jerusalém, enquanto sobre vós
não viera o Espírito Santo de Deus. Eu creio que aquelas pessoas oraram um dia, oraram 2, oraram 3, oraram 10, oraram 15 e não viram as coisas aconteceram e desistiram. Deus não quer que você desista, Deus quer que você persevere. Você tem que ser regenerado pelo Espírito Santo e depois você receberá o poder do Espírito Santo de Deus para ser uma testemunha eficaz. E sabe o que acontece quando você recebe o poder do Espírito Santo de Deus? Você muda completamente. Eu vou dar um exemplo de Pedro. Pedro, ele diz a Jesus, antes de Jesus ser preso, mestre, eu daria a minha vida por ti. E Jesus fala para ele, Pedro, infelizmente, essa noite mesmo você vai me negar 3 vezes. E ele diz, não, mestre, isso não vai acontecer. E acontece, Pedro nega Jesus 3 vezes. Porém, quando o Espírito Santo de Deus batiza Pedro, Pedro passa a ser um pregador corajoso da palavra de Deus. Ele não tem mais medo, ele não tem mais temor. Ele passa com ousadia a testemunhar. E sabe o que acontece? A Bíblia fala ali em Atos que mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus numa pregação de um dia de Pedro. Um outro testemunho, o testemunho de Paulo. Paulo não era essa bênção que muitas vezes nós ouvimos falar no Novo Testamento. Paulo era um perseguidor da igreja. Mas o dia que ele teve um encontro com Jesus, ele aceitou a Jesus Cristo no seu coração e fez dele o Senhor e Salvador da sua vida e foi batizado com o Espírito Santo. De perseguidor, Paulo passa a ser um missionário nas mãos do Senhor. E é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera que nós busquemos o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não podemos fazer nada. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. Então nós precisamos estar munidos da armadura, munidos do equipamento de Deus para nós fazermos a obra do Senhor. Porque se nós não estivermos munidos desse equipamento, o diabo vem contra nós e nos destrói. Mas nós, munidos desse equipamento, ungidos pelo Senhor, nós iremos e pregaremos a palavra do Senhor e vidas serão salvas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Deus espera que nós tenhamos visão espiritual. Deus espera que nós busquemos, perseveremos, buscando o Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo de Deus. E a terceira coisa que Deus espera, que nós preguemos o Evangelho. A Bíblia fala que nós pregaremos o Evangelho em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Mas o que é a Jerusalém? A Jerusalém é onde você está agora. A Jerusalém é onde Deus te colocou. É ali que Deus quer que você pregue o Evangelho. Deus quer que você traga a palavra para o seu pai, para sua mãe, para os seus amigos, para os seus filhos. Deus quer que você traga a palavra para o seu vizinho que está passando necessidade. Deus quer que você leve a palavra para o seu colega de trabalho, no seu círculo de amigos. Aí é a tua Jerusalém. E depois que você fizer isso, Deus vai te dar a oportunidade de você levar o Evangelho até outras nações, se assim for a vontade do Senhor. Amém? Então que você possa nesta hora colocar este desejo no seu coração, de buscar o Espírito Santo de Deus, de ter a visão do Senhor para pregar a palavra do Senhor. Eu já estou concluindo e eu quero somente finalizar nesta hora dizendo o seguinte: você imagina se você tivesse nas suas mãos a cura para uma doença, para a pior doença incurável que existe. Você não acha que se você tivesse nas suas mãos o antídoto dessa cura, você não ia querer compartilhar com as pessoas que estavam doentes? Eu creio que sim. E é assim que Deus nos olha. Nós somos embaixadores de Cristo na terra e nós temos nas nossas mãos o antídoto que cura, que liberta, que salva. E Deus quer que você compartilhe esse antídoto com quem está doente, com quem está necessitado, com quem precisa receber. Porque a palavra do Senhor fala que Ele não veio para aqueles que estão sãos, mas Ele veio para aqueles que estão doentes. E Ele quer usar a minha e a sua vida. Amém?